e a gente depois quer compartilhar essa gravação com vocês. Gente, alguns alinhamentos aqui, né? Nessa live, à medida que vocês quiserem fazer perguntas, quiserem trazer comentários, ressaltar alguma questão que a gente estiver falando, vocês podem ir fazendo aqui no chat, tá? Não precisa esperar até o final da live, até para não correr o risco de ninguém esquecer alguma coisa relevante e a gente depois, no final, não ter tempo de resgatar. Então, vocês podem colocar aqui e eu vou lendo e trazendo aqui para a Gabi. Bem-vindos, então, ao nosso papo. Tá com você, então, Gabi. Obrigada, Fátima, obrigada pelo convite. Gente, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu preparei um material muito exclusivo para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre o CRM no mercado de luxo. A gente fala muito sobre como que a gente vai escalar uma operação em um mercado que precisa de uma personalização constante, né? Hoje, para você ter uma noção, eu trabalho há mais de 10 anos ali com CRM, com o mercado de luxo, já tem uns 5 anos, pelo menos, trabalhando nessa área. Já atendi várias marcas aqui do Brasil. E a gente vê desafios que são muito comuns, né? Então, como que a gente faz o e-mail marketing ser relevante? Quais são as métricas que eu vou analisar? Quais são os principais mitos, verdades dentro da área? Como é que a gente olha para uma matriz RFV dentro desse mercado que tem tantas particularidades que foge muito do varejo tradicional? Então, tentei trazer assim um apanhado de perguntas assim que geralmente eu recebo durante ali o trabalho para tentar desmistificar um pouquinho para vocês hoje. Como a Fátima falou, fiquem à vontade para comentar no chat, para fazer perguntas, que a gente vai interagindo com vocês também. Falando principalmente sobre os principais mitos e verdades dentro dessa área, e a gente vai entrar em alguns vieses dentro do mercado de luxo que depende muito da marca. Hoje a gente tem uma estrutura do mercado que é uma pirâmide, e que a gente trabalha desde a base, que é o luxo aspiracional, né, até o supremo luxo, que a gente vai falar com marcas como Hermès e Chanel da vida. E ali na base a gente fala sobre Michael Kors, Marc Jacobs, Tory Burch. A gente tem a Prada ali, a Gucci, a Dior, que elas ficam nesse intermediário dessa pirâmide, e cada um deles acaba às vezes divergendo em alguns pontos ali da estratégia. Quando a gente fala de mito, o primeiro mito, gente, cliente de luxo não lê e-mail. Esse é um mito porque hoje a gente tem taxas altíssimas de abertura e de engajamento com esse cliente via e-mail. Então, para vocês terem uma ideia, hoje o bend de mercado é em torno de 34 a 35% de abertura de e-mail quando a gente fala desse mercado de luxo exclusivamente. Mas porque a comunicação tem que ser muito bem pensada para eles. Eles querem saber que aquela comunicação foi realmente desenhada, que foi pensada, que sabe exatamente o que o cliente quer no momento da jornada dele. Então, sim, ele lê muito e-mail, desde que seja um conteúdo muito relevante para ele, né? Não adianta nada a gente pegar, o cliente navegou no site, a gente mandar várias opções que não tem nada a ver com aquele conteúdo que ele tem interesse. Então, a gente tem, muitas vezes no varejo comum, a gente acaba fazendo segmentações e clusters muito mais pulverizados, e para esse segmento específico do mercado de luxo, a gente não consegue. A hipersegmentação, neste caso, é o que mais funciona dentro desse mercado. Um outro Personalizar não ponto só que, o gente, eu nome, mas escuto muito, muito. Ih, perdão, Gabi. Sim, com certeza. Faz todo sentido, Fátima. Gente, atendimento presencial já é o suficiente. Quando a gente fala de uma experiência de luxo, a loja física ela traz muito da experimentação. Quando traz experiências sensoriais, o marketing sensorial ele é muito presente, muito vivo, né? Então a gente está falando sobre cheiros, sobre o toque dentro da loja, sobre as sensações que tem ali dentro, a música que é escolhida. Então, tudo isso a gente sabe que são Gabi está atrasando um pouco. Acho que é legal mudar a conexão. Gabi?
Deixa eu mandar aqui o WhatsApp para ela. Oi, Voltou. deixa eu trazer para cá. Ah, melhorou muito. Ótimo. Então tá. É, eu vou só recapitular aqui para ver que vocês compreenderam ali. Então, gente, quando a gente fala do mercado de luxo, do marketing sensorial das lojas, é muito difícil a gente conseguir trazer isso para dentro do digital. Então, ela tem a falsa percepção que o atendimento presencial é o que vai ser o suficiente. Ah, não preciso mandar tanta comunicação no digital, porque o cliente vai na loja. Mas, gente, até o cliente na loja, a gente precisa fomentar esse desejo para ele ir para a loja. Então, esse é o papel do CRM no luxo. Além de a gente falar muito sobre o relacionamento, a gente também indica muito esse cliente a fazer essas estratégias omni, né? Então, é muito importante a gente sair um pouco desse viés que só a loja física vai trazer essas experimentações. Na NRF desse ano, por exemplo, falou muito sobre trazer experiências dos provadores online, trazer um pouco mais dessas sensações, gatilhos de PNL, principalmente para esse mercado. Um outro ponto, luxo não faz promoção de jeito nenhum. Gente, isso é um depende muito grande, tá? Todas as marcas que são luxo aspiracional, elas fazem promoção de modo geral. Então, ali, as marcas que eu citei anteriormente, a Michael Kors, Storyburst, a própria Swarovski, essas marcas, elas fazem promoção de vez em quando, elas têm uma aba de outlet, ou de sale, tem algumas estratégias de Black Friday, mas elas não comunicam promoção de uma forma pulverizada, né? Então, elas tentam trazer como se fosse algo mais exclusivo de acesso. Agora, o que vocês não vão encontrar, por exemplo, é a Hermès, é a Chanel fazendo uma estratégia de promoção, vocês não vão ver uma Prada fazendo isso. Vocês vão ver produtos em promoção deles, por exemplo, na Farfetch, em alguns outros sites de venda de produtos de luxo. Mas vocês não vão ver essas marcas comunicando isso. Porque o principal ponto, o core do mercado de luxo é essa exclusividade, né? E se eu falo de exclusividade, eu começo a pulverizar uma estratégia de, olha, compre agora, nós temos uma promoção imperdível aqui. Isso traz uma sensação assim, nossa, se todo mundo pode ter, por que que eu vou querer ter esse produto também? Então, o mercado de luxo tem muito dessa particularidade também. Então, assim, vocês vão ver, depende Gente, da estratégia, depende de como vocês estão posicionados dentro da pirâmide também. Pode falar, isso Fátima. aí, Gabi. E, inclusive, esse toque, gente, vale para clientes VIPs também de outros mercados, né? Então, o VIP, né? A gente escuta muito isso, às vezes, de diretor, de cliente de agência, de cliente de consultoria. Ah, mas eu não quero deixar dinheiro na mesa, né? É, e, assim, a gente não fideliza nem cliente VIP, muito menos no mercado de luxo, com promoção. Eles querem se sentir exclusivos, que é muito do que a gente vai falar e do que a Gabi vai trazer hoje. Por exemplo, um VIP, ele quer até na Black Friday ser convidado para uma preview de Black Friday, para o lançamento de uma pré-coleção, que ele sabe que aquele momento é só para ele. E no mercado de luxo também, né, Gabi? Saber que é só para ele, que a marca reconhece o quanto ele é especial, né? Exatamente. Eu acho que foi em 2022 ou 23 que a NK Store ela fez uma pop-up para divulgar dentro da Black Friday ou Natal. Eles fizeram uma pop-up ali dentro, tendo alguns produtos específicos para venda. Então, não era uma promoção em si, mas eles pensaram numa coleção exclusiva para aquele momento. Então, isso sim é uma estratégia muito legal que as marcas acabam fazendo de diversas formas, montar essas pequenas coleções para esses momentos que tem um boom, um desejo muito maior de consumo, né? Mas não é uma prática assim que a gente vai ver assim essa divulgação, mas sim, gente, tem, vocês vão ver que algumas marcas vão ter alguns cupons de desconto, mas não é uma coisa que vai ter um fácil acesso. Já tive vários clientes, por exemplo,
que não trabalhavam com outlet de jeito nenhum, não trabalhavam com sale, então assim, é muito comum nesse mercado não ter. Aí a gente fica desesperado quando olha para o CRM, tipo, nossa, eu não tenho o que comunicar, né? E na verdade não, o CRM no luxo, ele vai muito além de uma estratégia de produto, né? A gente fala de uma estratégia de conteúdo. É isso que realmente faz, é esse desejo, essa vontade, né? De querer tanto aquele produto, de querer tanto fazer parte daquela marca, daquela comunidade, que faz esses clientes realmente quererem comprar. Quando a gente fala a pirâmide de Maslow, as necessidades de Maslow, a gente fala muito sobre essas necessidades básicas, né? Mas muito do desejo de autorrealização. O luxo ele vai pegar exatamente o topo da pirâmide, né? Eu quero ser realmente realizado com toda a minha cadeia, porque eu já passei por todos os status, né? Então tem muito essa questão do status dentro desse mercado. Aquele produto assim, nossa, é exclusivo, foi lançado assim só 10 produtos no mundo inteiro. Muito comum, tipo, eu preciso ter aquele produto, porque eu vou ser uma dessas pessoas que vai possuir esse conteúdo. Outro ponto, minha base é pequena, então o CRM não funciona. Gente, mercado de luxo, geralmente a base é pequena. Vocês não vão ver um mercado de luxo com uma base lá de 5 milhões de pessoas, como é muito comum no varejo, até mesmo, sei lá, em outros mercados. Mas o mercado de luxo você vai trabalhar com uma base, às vezes, de 20, de 50 mil pessoas, de 100 mil pessoas. Então, esse é o mito, dá super para trabalhar. A diferença é que você vai personalizar ainda mais o conteúdo para esses clientes, né? Então, você não vai mandar várias comunicações ao mesmo tempo, você vai pensar na cadência de comunicação e na relevância conforme esse público vai interagindo com você. Outra verdade, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre as verdades dentro desse mercado, tá? CRM é extensão da experiência de loja. Ponto. Esse é um fato, gente. O CRM ele precisa ser exatamente a experiência de loja. Quando você chega numa loja, de uma loja de luxo, você vai realmente ser atendido num formato diferente, uma experiência diferente. Eles vão fazer você se sentir à vontade, vão questionar você, vão entender seus gostos, quais são as suas preferências, tudo mais. Quando a gente fala do CRM, ele precisa comunicar a mesma forma. A gente precisa ter a mesma postura que se tem numa loja, a gente precisa trazer isso para dentro do digital. E como que a gente faz isso, né, dentro do digital? Com gatilhos de comunicação, principalmente voltado à programação neurolinguística. Para esse mercado, a gente tem que usar mais do que nunca todos esses gatilhos sensoriais que vão trazer aqui para dentro. Então, se eu estou falando que na loja, né, esse meu cliente, ele vai conseguir sentar para conseguir experimentar os produtos, que ele vai ter um champanhe, o conteúdo de e-mail precisa ser tão bom, tão bem formatado, para que ele sinta aquela vontade, assim, nossa, eu quero ler esse conteúdo porque eu preciso disso, porque eu tenho um desejo por isso, porque eu preciso consumir essa informação. Então, despertar este desejo, essa curiosidade, vai fazer com que o CRM ele comece a tratar o mesmo tom de voz que você tem dentro da loja física. Dados são ativos preciosos no luxo. Gente, assim, ó, hoje a gente. Vocês vão ver que tem uma dificuldade muito grande no mercado de ter um CRM para luxo, tá? Eu vou falar isso, assim, ó, ferramenta, eu vou falar de ferramenta de CRM aqui, que não estava na pauta. Mas, assim, é uma dificuldade muito grande de ter um CRM que ele vai ser 100% voltado para esse mercado. Porque esse mercado, ele tem particularidades que nenhum outro tem. Então, ele tem particularidades de público, de segmentação, de estrutura, de fluxo de automação. E os CRMs, eles são moldados para atender a maioria das empresas. E tá tudo bem. Então, cabe a nós, estrategistas de CRM, começar a operar a ferramenta para que ela atenda um pouco mais nossas necessidades. E para isso, a gente precisa personalizar alguns campos, né? Então, dentro de loja, a instrução para o vendedor para ter as informações completas daquele cliente é muito importante. Então, eu preciso saber muito mais do que o CPF, do que o telefone, do que o e-mail daquele meu cliente. Preciso saber quais são as preferências dele, quais são os produtos que ele mais teve interesse na loja. Se ele está comprando aquilo lá porque é um presente ou então é uma ocasião muito especial. Essa informação precisa estar dentro do sistema da loja para chegar no sistema de CRM. E o time de CRM personalizar as comunicações com base nessa preferência. Então, lá dentro da loja física, que tem tanta informação, que o vendedor tem tanto contato, é trazer ele como protagonista e jogar isso para dentro do CRM também. Isso é muito importante que a Gabi falou, gente, porque muitas soluções de mercado até têm aquela agenda do vendedor, mas não com tanto espaço para ele incluir informações que são decisivas sobre o momento de vida daquela pessoa
permitindo que as novas interações sejam cada vez mais personalizadas, talvez até hiperpersonalizadas, né, Gabi? Exatamente, Fátima. E é isso, gente. Só relembrando, fidelização é muito mais lucrativa que aquisição, ainda mais no mercado de luxo, gente. Então, assim, se achar agulha no palheiro ali dentro, quando a gente fala dessas comunicações, é muito difícil. A gente está falando de um público que ele tá muito ativo nas redes sociais e aqui a gente vai ter que dividir por geração, tá, gente? Então, hoje eu tenho muitas dessas marcas fazendo muita comunicação no TikTok para a geração Z, que tem sido esse boom, né? Então, o Brasil em si, ele ele cresceu muito no campo do luxo, enquanto outros mercados regrediram um pouco, né? Então, o Brasil ele vem crescendo, mas muito impulsionado pela geração Z e pelos millennials. Então, esse tópico ele é muito importante. Então, quando a gente fala de fidelização, eu estou falando de trabalhar o meu cliente está dentro da base para ele comprar mais e melhor. Então, assim, o melhor vocês vão ver na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre a RFV, eu estou falando para ele gastar mais na minha marca. Não necessariamente eu vou aumentar minha frequência de compra de 2 para 10. Muitas vezes eu vou sair de uma 2 para 2,2 ali, mas com o cliente gastando muito mais, porque eu estou conseguindo ofertar produtos que são mais relevantes. Eu estou conseguindo fazer com que ele compre mais coleção, que ele compre mais itens daquela coleção também, né? Então vai se tornar muito mais barato, porque realmente adquirir um cliente de luxo para manter na marca é um desafio constante das marcas. Gabi, tem um comentário aqui da Dani, que é, Gabi, eu sou redatora com foco em CRM. Então, minhas perguntas vão mais para esse lado. Eu tenho algumas curiosidades baseadas nesses mitos e verdades. Uhum. Deixa eu saber. Usar a palavra exclusivo já saturou? Ou você acha que ainda tem força para esse público? Depende da marca, mas sim, o exclusivo ele ainda tem um peso, mas hoje a gente utiliza outros termos, principalmente os termos em inglês, tá? Então eu tô vendo performar muito mais nos assuntos de e-mail e no e-mail mesmo, palavras em inglês. Então prioriza as palavras em inglês, tipo o exclusivo trazer para o inglês o exclusivo. Então a gente trazer um pouco mais desse contexto funciona melhor. Tem é, outras colocações aqui dela. A redação dos e-mails e comunicações precisa ser mais minimalista, mais conceitual e menos explicativa? Ou isso também é um mito? Ótima pergunta. Depende do conteúdo que você está montando, tá? Então, por exemplo, a Hermès, eles têm um conteúdo que parece, gente, que foi feito montaram no próprio e-mail lá do seu Outlook, no Gmail, enfim, que eles colocam uma imagem, colocam um texto. Então, eles trazem uma comunicação muito minimalista. Mas tem marcas que, por exemplo, a própria Chanel, eles já trazem um conteúdo muito mais robusto. Então, eles têm uma imagem, eles têm o CTA, eles falam uma história de produto, eles trazem mais contexto de imagem. Então, depende do que tu vai comunicar e qual momento aquele cliente está na jornada. Então, se é a primeira compra dele, que tu vai contar uma história da marca, você pode pesar, você pode falar mais conteúdo, você pode trazer mais informações, você pode trazer conteúdos visuais, conteúdos principalmente que são utilizados no lookbook da marca, enfim, você pode trazer um pouco mais esse conceito. Mas dependendo, você pode também trabalhar esse conteúdo mais direto e reto, né? Então, eu vou falar só ter uma imagem, um pouquinho de texto para aquele cliente saber que a gente está pensando nele naquele momento. Então, realmente vai depender do momento da jornada do que está aquele cliente no funil. E, Gabi, a Dani ainda comenta que você comentou sobre o e-mail, né? Uhum. E como que costuma ser esse comportamento desse cliente no mercado de luxo também em relação a push e o WhatsApp? Dani, eu até posso falar que em relação a push no mercado de luxo, pelo menos de montadoras de luxo, no aplicativo da marca são feitas, inclusive, muitas comunicações desse tipo, pushes muito personalizados e falando sobre momentos e até convidando para alguns eventos em que essa experiência também é bem exclusiva. Mas fica para você complementar, Gabi. Ótimo, Fátima, faz todo sentido. Quando a gente fala do push no varejo tradicional, a gente fala de uma comunicação rápida para uma ação imediata. Quando a gente fala do push no mercado de luxo, eu estou falando de uma comunicação pensada que não necessariamente ela precisa ser rápida.
Então, a gente muitas vezes vai fazer, como a Fátima falou, vai convidar para um evento, a gente vai fazer uma comunicação assim, olha, a gente está te mandando essa comunicação para você ver que eu estou realmente te priorizando. Eu vou fazer um pré-lançamento de uma coleção. Eu vou fazer comunicações que não necessariamente eu quero uma ação imediata. Já o WhatsApp, ele é muito funcional, desde que ele seja muito pensado. Então, por exemplo, o WhatsApp, quando você manda ele de forma muito automatizada, sem tanta personalização, sem chamar o cliente pelo nome, ele não vai ser tão atrativo. Agora, quando eu vejo, por exemplo, o WhatsApp seja mandado pelo vendedor de preferência daquele cliente, né? Então, eu tenho realmente a Fátima, eu sempre compro com a Fátima, é minha madrinha de casamento, que é muito comum no mercado de luxo, né? Então, a Fátima, minha vendedora, a Fátima mandar uma comunicação para a Gabriela faz toda a diferença no WhatsApp. Agora, se a marca está mandando uma comunicação, tipo, olha, a gente vai lançar uma coleção de uma forma muito pulverizada, provavelmente a tua conversão vai ser muito baixa nesse canal. E a Gabi, agora eu a Giovana, perdão, Giovana, que eu estou passando aqui o chat e tinha passado seu nome. A Giovana comenta sobre os termos em inglês. Nesse caso, você acha que vale entender se faz sentido usar termos em inglês por conta do tom da marca, né? Se isso está alinhado, aderente ao tom da marca, ou se é possível abrir exceções. Ótimo. Dá para fazer os testes AB, tá? Eu acho que o primeiro ponto é seguir pelo caminho do teste AB. A grande maioria do mercado de luxo, e agora principalmente para dependendo da geração, funciona muito os termos em inglês, mesmo no mercado aspiracional, tá? Então, a gente já vê muitas marcas de varejo premium que já trabalham muitos termos em inglês, né? Então, por exemplo, a Santa Lula não entra dentro do mercado de luxo, ela é uma marca que ela é varejo, então ela trabalha muito nesse sentido, mas ela trabalha termos em inglês que funcionam muito bem para eles, né? Agora, por exemplo, a Patibô, ela é um luxo aspiracional e o termo em inglês funciona super bem para o mercado deles também. Então, eu acho que realmente faz sentido você fazer teste AB para entender o que vai performar melhor com a tua base, com uma marca que você trabalha. Porque pode ser que você tenha uma base muito mista. Então, pode acontecer dentro do mercado de luxo, a gente vai falar que tem clientes que são muito aspiracionais, então tá ali dentro porque quer muito, deseja muito, ou então porque ganhou um presente alguma vez e foi lá e comprou um complementar e nunca mais vai comprar na marca. Então, você acaba tendo muito desse perfil mixado dentro da base, e aí precisa fazer esse teste para ver o que vai ser mais relevante. Boa, Gabi. Teste AB sempre é muito bom. E a gente tem que ter cuidado com esses outliers, né? Essas pessoas que a gente tem na base, mas que não são a persona e cliente de fato da base, né? Da marca. Exato. Ótimo. Seguindo, então, gente, sempre no mercado de luxo, a experiência vai valer muito mais que desconto. E o relacionamento luxo que vai se construir no detalhe, tá? Realmente, gente, é um detalhe. E eu tô falando, a gente fala sobre personalização, a gente acha que personalização é mandar assim, oi, Fátima, no e-mail, né? E não é isso, gente. É a gente pensar que a Fátima, que ela navegou lá no meu produto, e a gente sabe que a Fátima, ela ficou muito tempo navegando naquele produto, que ela voltou várias vezes naquele produto. A gente sabe que ela tem muito interesse naquele produto. Então, eu vou desenhar toda uma estratégia de comunicação para que ela compre aquele produto, para que ela tenha acesso. Eu vou gerar tanto desejo nela que ela vai ficar tipo assim: nossa, eu não posso ficar mais sem esse produto. É comum esse mercado eles demorarem um pouco mais para tomar algumas decisões. Então, a gente precisa forçar alguns gatilhos para as decisões mais imediatas. Porque como é um produto que ele é um pouco mais caro, eles esperam muito mais experiência, esperam muito mais do produto e esperam mais para comprar. Então, a gente também tem Sim. alguns cuidados nessa comunicação também. Pronto, a gente falou, depois de mitos e verdades, a gente precisa falar um pouquinho sobre a parte de segmentação, né? Vamos falar sobre o RFV, o RFM, né? Então, a gente vai falar sobre recência, frequência e valor monetário. Esse aqui, gente, as primeiras marcas que comecei a trabalhar, que comecei a olhar o comportamento, fica assim, gente, realmente, não dá para eu pegar e colocar a classificação padrão do RFM dentro do mercado de luxo. Não dá, gente, porque essa classificação ela pode dar alguns vieses para a gente numa análise de dados que elas não vão ser conclusivas e muitas vezes a gente vai deixar de falar com um cliente que é realmente super VIP para a gente por conta de outros indicadores.
E aí eu vou trazer 3 cenários para vocês de uma marca que eu já atendi, que é exatamente esse cenário, tá? Eu só mudei os valores ali para ficar um pouco mais fácil. Essa aqui é a cliente Clarice. A recência dela de compra é de 30 dias, uma frequência de 12 vezes ao ano. Ela gastou durante o ano R$ 120 mil. Um ticket médio ali de mais ou menos 10 mil. Tá Aqui bom. eu tenho. Opa, Opa! Pode ir. beleza. Aqui eu tenho a cliente Beatriz, a recência de 60 dias, uma frequência de 6 vezes ao ano, um valor de 120 mil gasto também, um ticket médio de R$ 20 mil. E aqui eu tenho a Amanda. A Amanda tem uma recência de 120 dias, comprou 3 vezes ao ano, o valor dela é de R$ 120 mil, o ticket médio de 40 mil. Se a gente fosse olhar para a matriz RFV, provavelmente essa cliente Clarice estaria como cliente champion. Ela é uma cliente campeã, ela está ali umas melhores clientes porque ela tem uma recência baixa, uma frequência alta de compra e gastou muito bem durante o ano. Provavelmente a cliente Beatriz estaria ali entrando para uma campeão, então seria uma promissora ali na marca, e a Amanda estaria numa zona um pouco mais de risco, por exemplo. Mas quando a gente olha para o ticket gasto entre dessas compras aqui, eu não consigo dizer que a Clarice, por exemplo, a minha melhor cliente, desclassificar a Amanda totalmente dentro desse cenário. Por quê? Porque a Amanda provavelmente fez compras, ela fez pequenas compras, mas um volume muito grande. Então ela foi lá, ela gastou muito na marca. Ou ela comprou produtos muito mais caros do que, por exemplo, a Clarice. A Clarice pode ter ido lá comprado uma única bolsinha. Gente, uma bolsa da Michael Kors está numa marca, chega a pagar tranquilamente 10 mil. Então comprou uma bolsa. Ela pode ter comprado uma bolsa ali gastando mais de 10 mil reais. Só que a Amanda, ela pode ter lá e comprado, assim, uma das bolsas mais caras também. Você entende que tem um comportamento diferente aqui? Eu tenho 2 clientes que gastam o mesmo tanto anualmente, mas ela tem preferências por produtos diferentes. Então, se eu simplesmente montar uma segmentação baseada no RFV para esse cliente, provavelmente não vou ser tão assertivo assim, porque a gente vai desconsiderar as preferências que esse cliente tem ali realmente. Então, para este mercado exclusivamente, a gente tenta não falar só sobre o RFV. A gente fala sobre RFV, sobre os gostos, sobre características desse cliente. Eu poderia aqui, por exemplo, colocar que a Amanda, ela é do Rio de Janeiro, a Beatriz é de São Paulo e a Clarice é de Santa Catarina, que elas vão ter comportamentos de consumo também totalmente diferentes. E isso vai impactar. Então, a gente tem que olhar para o produto que ela compra muito além do que ela está falando só da frequência, do valor que ela está gastando no ticket médio. O valor monetário que ela gasta geralmente tem um peso muito maior dentro desse mercado. E vocês vão ver que é muito comum a gente trabalhar como cliente ativo nesse mercado 24 meses e não 12, por conta exatamente do cenário da Amanda. Porque a Amanda é a cliente que gasta muito de uma única vez, então ela demora para voltar a comprar. Só que eu sempre Sim. trabalho com todas as marcas e consultorias que eu atendo, gente, para a gente trabalhar 12 meses por um único motivo. O teu faturamento fecha em 12 meses. Então você tem que pensar no teu Sim. cliente que vai comprar agora. Mas tu pode considerar a Amanda como uma cliente ativa potencial para trabalhar dentro dessa cadeia ali dos 24 meses sem problemas. Gabi, fica uma questão aí de RFV, a gente até consegue utilizar, só que dando pesos diferentes de acordo com o comportamento das clientes, né? Então, Uhum. claro, se vocês quiserem utilizar, se algumas marcas de luxo utilizam RFM, né? Mas dando Uhum. um peso maior, de acordo com o comportamento da cliente, como o que a Gabi trouxe aqui da Amanda. A Amanda, por conta do ticket médio e de repente até do combo de produtos que ela comprou, que vai estar lá no histórico do perfil de compra dela, seria mais VIP do que a Clarice. Então, é só para a gente dizer assim que não seria só replicar, né, o RFM que a maioria do varejo utiliza, mas você entendendo o comportamento, ter pesos diferentes, né, em relação à frequência, por exemplo, em relação ao mix de produtos, né? Exato. E tem um ponto, por exemplo, a Amanda eu trouxe aqui no cenário com o ticket médio de 40 mil. Pode ser que os 40 mil que ela comprou vários produtos de valores muito baixos. Então, pode ser que Sim, essa cliente ainda não seja uma nova. Olha, ela comprou vários produtos de ticket mais baixo. Será que ela tem ticket para gastar assim? Ou então ela faz compras de forma muito sazonal, né?
Então, esse é um mercado que a gente tem que aprofundar muito mais nos dados, entender os porquês, fazer muitas perguntas ali para a gente conversar. E é muito legal a gente trabalhar multi-áreas, tá? Então, trabalhar com o time de vendas de loja também, mas com o teu time de vendas comercial, falar com outras áreas para a gente entender mais a fundo esses comportamentos. Perfeito, Gabi. Lembrando, gente, as marcas que operam então o CRM como marketing experiencial e não como push de vendas que a gente falou, vão construir essa lealdade. O CRM ele vai virar a extensão da experiência da loja quando a gente realmente fala sobre esse marketing experiencial. Vão trazer todas as sensações para dentro de casa também. Beleza. E ok. Opa, eu vi que surgiu pergunta, né, Fátima? Sim. Então, é mais sobre esse comentário que a gente fez sobre a RFV, né, do Uhum. Diogo. Nesse caso, eu adicionaria mais uma característica do comportamento dentro da RFV para criar um perfil para ela, e essa característica seria de acordo com o desejo da marca. Por exemplo, quero vender mais uma coleção, vou dar um peso maior para a coleção. Você não precisa necessariamente incluir mais uma característica, no meu ponto de vista, tá? Vou passar para a Gabi, Diogo. Mas você analisar a partir do comportamento do cliente, qual variável, se recência, frequência ou ticket médio, teria maior peso. Mas vai lá, Gabi, dá tua visão Exatamente. também, a tua experiência. Não, mas é isso, gente. Todas as marcas que eu trabalhei, elas geralmente colocam o valor acumulado como o peso principal, tá? Então, eles trocam isso. Então, ao invés de utilizar a questão de recência e frequência, eles colocam o valor acumulado. Tanto é que todas as classificações que eu vejo de clientes VIPs dentro das marcas, o valor acumulado é o primeiro critério. O valor acumulado é o gasto que ela teve nos últimos 12 meses, tá? Então, é o primeiro critério. O segundo critério, a gente vai olhar para frequência e última recência. Então, assim, se a gente pudesse dar o peso realmente, eu acho que é nesse caminho. Sobre a questão de incluir características ou não, eu já trabalhei com marcas que trouxeram um peso de clientes que compraram de forma imediata a coleção e quem esperou mais tempo para comprar a coleção. Então, eu já vi, eu tive 2 clientes assim nesse cenário, tá? Então, eu acho que depende um pouco não sei qual é o mercado que você atua, mas eu acho que depende um pouquinho. Dá para a gente incluir, mas não como algo principal. Acho que eu não focaria nisso nesse momento. Acho que primeiro eu reveria essa estrutura do RFV primeiro, né, para a gente começar a trabalhar valor acumulado. Produto por atendimento, então quantidade de produtos comprados por atendimento, acho que seria um fator muito mais relevante do que a parte de coleção, etc., para a gente olhar. Exatamente, Diogo. E aí você pode ter classificações do tipo cliente super VIP, cliente fiel e leal. Porque, por exemplo, a Clarice pode ser leal, ela só não é super VIP por conta do ticket médio. E aí, a partir daí, você vai construindo os clusters. Ele comentou aqui, Gabi, que ele trabalha no mercado de moda mesmo. Ai, ótimo. Exatamente, Fátima. Acho que é como você comentou, acho que depende um pouquinho. Moda masculina, a gente tem alguns parênteses dentro dessas análises, tá? Porque tem um comportamento de compra muito diferente do público feminino. Então, a frequência vai ser muito menor, você vai precisar ficar atento. A frequência não é tão molhada, a gente olha muito mais para recência, né? Então, a gente olha valor acumulado e recência. Então, tem alguns parênteses também, dependendo do segmento de moda que você trabalha. Moda, por exemplo, se for acessórios também vai ter um viés diferente, né, para a gente analisar. Mas geralmente começa pelo valor acumulado, a gente olha para a frequência, olha para a recência, e aí, se pudesse acrescentar características adicionais, poderia sim acrescentar a questão de quantidade de produtos comprados, né? Então, por vez, então, esse produto por atendimento, e, claro, consequentemente, se ele comprou de forma imediata a coleção, ou se demorou muito tempo para realmente comprar. Então, esse tempo médio desta compra da coleção, eu acho que eu adicionaria esse como um fator, com certeza, para essa análise e personalização da comunicação. Perfeito? Ótimo. Gente, falando de estratégia de conteúdo, no luxo não é sobre quando acionar, mas sim sobre o que oferecer e para quem. Eu trouxe alguns exemplos do que geralmente acontece às marcas, porque toda marca de luxo, marca, seja luxo aspiracional, um mercado um pouco mais premium, tem produtos de entrada, linha intermediária e super premium, normal, todos os mercados. Mas para esse mercado exclusivamente, a gente tem que ter um pouco mais de atenção quando a gente fala.
Quando eu falo de produtos de entrada, eu tô falando de clientes que são leads, então assim, galera que tá navegando há muito tempo. Gente, não tô falando de lead aquecido, não. Acabou de cadastrar no meu site, eu vou mandar produto de ticket médio baixo? Não vou. É aquele cliente que tá ali, tipo, ele tá ali uns 6 meses, cadastrou na minha marca. É para essa galera que eu vou mandar produtos com um ticket um pouco mais baixo, produtos de entrada, que eu quero que conheça a minha marca. E se realmente a gente pode escolher esses produtos de entrada, vocês podem inclusive fazer mix, tá? Então, um produto um pouco mais barato com um produto intermediário mais caro. Não pode jogar, pode fazer esse tipo de jogada dentro das comunicações. Produtos com ticket mais baixo, né? Então, eu posso mandar produtos de entrada com ticket um pouco mais baixo para esses clientes que têm ticket médio mais baixo e poucas quantidades de compra, tá? Então, aqui, gente, eu tô falando de pouca quantidade de produto e também de compra. Então, analisar esses dois contextos para mandar esse tipo de produto. E clientes que são muito aspiracionais. Então, assim, ele vai comprar, por exemplo, no mercado de luxo aspiracional mesmo, né? A gente tem essas épocas de promoção. Essa galera é para quem eu vou mandar produto de entrada. Eu não vou gastar meu cartucho falando no meu melhor produto, porque eu acho que em algum momento esse cliente vai querer comprar. Porque ele não está preparado, talvez ele não tenha dinheiro suficiente para comprar e tá tudo bem. E a gente vai ter muito esse comportamento na geração Z, uma geração que ela tem por essa necessidade de fazer parte de comunidades, ela querer comprar esse produto, ela ter muito desejo de comprar esse produto, mas ela não ter ainda o dinheiro suficiente para comprar esse produto. Então a gente vai inserir ela na marca, a gente vai começar a trazer, porque vocês vão ver que uma das métricas essenciais do luxo é o tempo de relacionamento com a marca. Então eu quero trazer esse cliente para perto já. Então eu já vou resgatar ele já no início, já vou trazer ele para pertinho através de um produto mais aspiracional. A linha intermediária, eu vou trabalhar com clientes novos, clientes que estão começando a comprar na marca, estão tendo essa primeira experiência e que não compraram um ticket muito grande, tá, gente? Então, por favor, separem esses clientes nas réguas de vocês. Quem tem ticket muito alto, acima da média da marca, precisa receber uma comunicação realmente super premium. Quando ele tá falando que ele comprou, começou a comprar na marca, tá na média ali que todo mundo compra, cara, a linha intermediária vai funcionar super bem para esse cliente nesse momento. Ele está experimentando, não preciso forçar nada para ele. Eu não vou oferecer mais produtos mais em conta para ele. Eu vou sempre elevar o ticket dele, vou sempre gerar essa necessidade, esse desejo, né, desse cliente, mas eu vou trabalhar produtos um pouco mais premium. Meu foco é aumentar a frequência de compra com esses clientes, é elevar o ticket médio. Então, eu vou falar o seguinte: eu vou trazer produtos que eu sei que vão vender, são produtos desejo de forma geral. Então, por exemplo, quando eu pego uma marca como a Louis Vuitton ela tem a bolsa de monograma dela, que é a mais vendida que eles têm. Então, esse é o produto que é de entrada deles, se tornou o produto intermediário. Se eu sei que é o produto que mais vende deles, eu posso jogar ele dentro de uma linha intermediária tranquilamente e fazer com que esse cliente também tenha. Então, se ele não comprou esse produto, ele precisa ter, porque esse é um produto que quem realmente gosta da Louis Vuitton tem esse produto. Quem realmente ama a marca, quem realmente tem desejo pela marca, vai ter esse produto com esse monograma. E por fim, produtos premium. Clientes recorrentes, clientes VIPs, clientes de alto ticket, eles não podem ficar de fora desse tipo de régua, né? Então, tudo que eu falo são os melhores produtos da marca, são aqueles produtos mais caros, é para essa galera que a gente tem que estar ofertando. Novamente, não adianta nada eu falar assim, nossa, mas eu tenho uma coleção aqui maravilhosa, eu fiz um lançamento, eu vou mandar para todo mundo da minha base. Não, você não vai mandar, porque se a tua taxa de conversão ela vai ser muito baixa. Você vai mandar realmente para quem vai querer comprar. Porque se tu começa a falar para todo mundo a mesma comunicação, você perde a essência do luxo, que é a essência de personalização e exclusividade. Mandar para a base inteira já é ruim, né, Gabi? O mercado de luxo, então, pior ainda, Hum. né? E aí a gente perde totalmente essa questão de aquela comunicação foi feita para mim. Eles me entendem, sabem o que eu gosto e qual momento que eu tô, né? Exatamente. E é isso. Como é que então eu faço o CRM ter essa percepção de valor no CRM quando a gente olha para o mercado de luxo? Tem uma forma que eu gosto muito, que é essa aqui, gente: memória, relevância e personalização. Ponto. Memória, eu estou falando sobre herança de marca. Então, eu vou trazer todos esses vieses. Por que que essa marca ela é tão relevante assim? Por que que são poucas pessoas que têm esse tipo de produto? Por que que essa marca ela foi feita, ela foi pensada, foi cada detalhe dela? Por que que cada detalhe desta bolsa, desta loja foi desenhado para esses clientes?
Então, eu vou trazer muito mais esse senso de memória dessa marca, sobre tradição. Porque o luxo, ele é tradição. A gente tem as marcas, elas estão se renovando, mas ele é tradição. Relevância, a gente está falando sobre ser um conteúdo relevante, no momento certo da jornada do cliente. Muito mais do que a gente faz no varejo tradicional, no varejo de luxo, a gente está falando de um mercado que a gente precisa pensar em tantos detalhes para saber se realmente, cara, isso é realmente relevante ou eu só estou querendo mandar essa comunicação porque eu tenho muitas coisas para comunicar. E aí eu vou trazer um exemplo muito clássico. Eu vou pegar o Dia dos Namorados aqui que passou recentemente. Dia dos Namorados, eu tenho campanha de Dia dos Namorados para fazer, mas eu tenho um lançamento de coleção para fazer também ali no mesmo tempo. E aí eu vou ter mais um evento. Vamos lá, 3 comunicações. Você não vai mandar os 3 para todo mundo. Você vai realmente entender para qual que é o mais relevante que eu vou mandar. Talvez para aquele cliente super premium, eu vou mandar o evento, porque realmente vai fazer mais sentido. Mas depois eu vou falar assim: olha, neste evento eu vou comunicar, por exemplo, o lançamento da coleção. A gente vai fazer um cross-sell, mas eu não vou mandar uma comunicação de presente Dia dos Namorados para ele. Porque ele, cara, Dia dos Namorados já está sendo bombardeado de informação, ele vai provavelmente vai comprar. Então a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado para mandar essas comunicações e ver no que ele está engajando. Se ele é um cliente que ele engaja muito bem com comunicação de data comemorativa, que ele sempre abre, sempre compra, faz muito sentido você mandar. Então, no mercado de luxo, eu super recomendo vocês colocarem nas segmentações as interações com os e-mails. Então, assim, os melhores e-mails que a gente mandou, ou os melhores SMS, WhatsApp, enfim, as melhores comunicações que a gente enviou aqui, como é que elas interagiram, né? Esses clientes realmente abriram, clicaram nesse e-mail? Então, se eles abriram, se eles clicaram, provavelmente eles podem ter relevância nesse conteúdo aqui também. E por fim, a personalização, gente, não esqueçam. Quando a gente fala, eu tô falando que eu sei que eu vou dar o meu exemplo, tá? A Gabriela, a cor favorita dela é lilás, mas ela também gosta muito do tom azul. Ela é uma pessoa que gosta muito de, de peças mais românticas. Então, este tipo de conteúdo eu preciso pensar para mandar um e-mail. Então, assim, Gabriela, eu montei, eu selecionei, eu fiz uma curadoria de peças aqui para você, porque eu sei que isso aqui vai ficar muito bem no seu guarda-roupa, porque eu conheço você, porque eu sei os teus gostos. É isso que o cliente espera quando a gente fala de personalização. Não, tipo, eu fiz uma seleção especial para você. Não, no luxo a gente não faz seleção especial, a gente faz uma curadoria ali dentro do mercado de luxo, né? Então a gente tem essa diferença do tom de voz, faz total diferença dentro desse mercado. Aí tem mais um comentário aqui da Super Dani. Super porque você é querida, tá, Dani? Tem uma dúvida. Se a marca é mais popular. Rapidinho, que hoje esse chat aqui também está. Se a marca é mais popular, mas dentro dela eu tenho um produto ou serviço com ticket médio mais alto, existe uma resistência desse público para aderir justamente por já ter usado, justamente por já ser usado por muitas pessoas, ou se a gente trabalhar essa parte mais sensorial, exclusiva, consegue atrair e reter também esse perfil. Ótima pergunta. Quando a gente trabalha com o mercado o varejo, que tem o premium junto, né? Então, o varejo um pouco mais premium, a gente vai ter essa dificuldade, porque geralmente essas peças, elas não são peças selecionadas, elas são fabricações muito grandes. Então, várias pessoas podem ter aquela peça também. A gente Então, não está ouvindo você, Gabi. ai, peraí. Oi? Voltou? Oi? Agora foi. Tá bom. Legal. Dentro desse mercado, ele pode ter sim um pouco mais de resistência, porque é uma comunicação assim, olha, todo mundo pode ter acesso. Mas quando você pega esse todo mundo pode ter acesso, e você é o primeiro a ter acesso, a gente está falando de um tom de voz diferente. Então a gente muda um pouco essa percepção de, olha, todo mundo vai ter acesso, mas você vai ser o primeiro a ter o acesso, né? Então, assim, você é a primeira pessoa que tem essa informação, você é o primeiro que vai poder sentir. Então, pode trazer o marketing sensorial, mas traz a gente traz um pouco desse senso de exclusividade, porque não vai ser exclusivo, porque várias pessoas vão ter, e a gente traz muito mais assim, seja a primeira pessoa a obter esse tipo de produto, a ter essa experiência, a ter esse tipo de conteúdo, né? Então a gente traz muito mais esse contexto de ser o primeiro do que ser exclusivo, porque realmente não vai ser exclusivo, porque várias pessoas vão ter. Perfeito?
Posso ir, Fátima? Pode? A Dani está agradecendo aqui, tá a resposta. Legal. Ok, então se a gente fala de personalização, por que não falar de hiperpersonalização, né, gente? Então, nesse mercado exclusivamente, a gente vai falar de alguns tópicos. Usar critérios qualitativos além de dados transacionais, gente. Então, assim, eu não estou falando só se o cliente comprou uma, duas, três vezes, esse cliente tem, sei lá, ticket médio de 40 mil reais. Eu estou falando que esse cliente, ele geralmente ele engaja com comunicações do tipo inspiracional, ele geralmente acessa o meu site duas, três vezes no mês, esse cliente navega por tais produtos. Eu estou falando que esse cliente, ele é um cliente super ativo, um cliente que está sempre na loja, conversa muito com o vendedor. Estou falando de dados qualitativos, que é muito difícil a gente ter. Hoje, tipo, a gente ter essas respostas do CRM, eu sei disso, eu sei que é o desafio de ferramenta, gente, eu sei que tem esse desafio ferramental, mas nesse mercado, nem que a gente pegue clientes mais seletos, os nossos grupos mais VIPs, para ter o máximo de informações possíveis com esses dados aqui também. E aí fica bem claro, gente, que o quanto o treinamento desses vendedores do mercado de luxo tem que ser diferente, né, Gabi? E, inclusive, as informações que eles coletam do cliente, quando eles estão convivendo com eles na loja, captar informações sobre, ai, porque eu viajei para fazer uma meia maratona em Paris, porque eu e meu marido fomos no torneio de Wimbledon de tênis, ele ama tênis. Então, tudo isso é muito relevante para que as comunicações sejam hiperpersonalizadas e façam mais sentido. E aí, esse treinamento, esse envolvimento com a equipe de vendas e a importância de ter uma ferramenta também mais flexível para capturar tudo isso que elas captam enquanto estão comentando, conversando e atendendo esses clientes, né, Gabi? Exatamente. Facilitar um pouquinho a nossa vida, né? Quem trabalha com CRM. Gente, criar pequenos grupos com interesses parecidos. Então, além de navegação e compra, olha a característica. Então, assim, eu sou de Santa Catarina, eu moro aqui. Então, o meu comportamento de compra, ele é muito diferente de quem mora em São Paulo, por exemplo. Quando eu morei em São Paulo, quando eu morei em Minas, eu tinha um comportamento de compra muito diferente do que eu tenho aqui. Aqui eu compro muito mais casaco, gente. Quando eu morava em Belo Horizonte, não se tinha casaco lá. Então, as minhas marcas favoritas não viam comprando casaco. Agora sim, voltei a comprar vários casaquinhos aqui porque hoje, por exemplo, está fazendo 8 graus aqui na minha cidade, então tá uma delícia. Então, assim, esses interesses parecidos é muito sutil, né? Então, por exemplo, a Gabriela, ela compra produtos apenas com estampas, por exemplo. Então, eu tô falando que a Gabriela faz parte de um grupo seleto que só compra produtos da minha marca com estampa. Então, ela só compra produtos que são de cor sintético, ou que ela compra outros produtos, né? Então, assim, trazer esse tipo de detalhe é importante, fazer essas negativações. Ela comprou esse produto e não comprou mais nenhum outro, né? Então, isso é importante dentro do luxo, a gente se aprofundar tanto nesse comportamento e nas características desse cliente, gente. O gênero muda muito, a idade muda muito nesse mercado, né? Então, diferente de outros mercados que a gente não vê tanta sazonalidade, fazer estudo de geração aqui é muito importante. Eu tenho clientes com geração Z comprando muito mais do que geração Baby Boomer. Eu tenho clientes, por exemplo, que a geração dos 35, eles gastam muito mais, mas com uma frequência muito menor de compra do que outras gerações. Então, fazer estudo de geração nesses mercados é crucial para uma estratégia de CRM mais aprofundada. Outro ponto, gente, verifique características relevantes às preferências dele. Gente, assim, ó, quando a gente fala de preferência, eu também vou falar sobre vendedor, gerente, sobre loja, tá? Então, assim, tudo que a gente fala, se o cliente, ele realmente ele vai na loja, ele quer sempre falar com a Fátima, é a Fátima que vai se comunicar com esse cliente. Eu não vou deixar ela na mão da Giovana, da Ana, da Paula, eu não vou deixar esse cliente ali, porque ele quer tanto contato com a Fátima, ele tem um apreço tão grande por ela, que é por ela que ele quer receber as comunicações, que ele vai se sentir especial, ele vai se sentir amado. A marca, o mercado de luxo, o CRM, ele serve muito para comunicar marca. Mas quando a gente fala de um contato humano mesmo, quando eu coloco uma pessoa na equação, eu estou falando assim, olha, eu estou te olhando. Então, além da minha marca estar te olhando, eu te vejo. Eu, enquanto pessoa, estou vendo você, as suas necessidades, né? Então, acho que tem Cria esse uma ponto daí de a conexão pessoa. maior. Cria uma conexão maior, né, Gabi? Desculpa te interromper. Imagina, Fátima, exatamente, cria essa conexão bem maior entre o cliente e a marca.
Gente, uma outra métrica que ela é muito difícil de mensurar no CRM é verificar os eventos frequentados, gente. Então, assim, esse cliente, ele foi. Ah, ele vai realmente nesses eventos? Como é que tá indo? Eu vou trazer um case para vocês, foi um case da Patibô. Quando eu fui consultora de sucesso do cliente numa empresa e eu atendi a Patibô na época, e a Fernanda, ela era head de digital. Hoje ela tem a consultoria dela, tudo voltado para a área. E na época a gente fez uma campanha que foi, inclusive, ela falou várias vezes no VTEX, na NRF, ela falou dessa estratégia que foi de live shop. Basicamente, a Patibó estava mudando o posicionamento deles, então eles tinham vários produtos que eles queriam realmente queimar, mas eles queriam ir para o público mais premium ainda. Então, a Patibó tem produtos já mais premiums, mas ela queria começar a migrar para que eles pudessem chegar num patamar de luxo aspiracional. Então, só assim, vamos fazer estratégia de live shop. Então, o que que a gente fez? A nossa métrica de sucesso ali não era quantas compras estavam fazendo. Eu queria que esses clientes estivessem naquele evento. Eles falaram assim, cara, eu preciso tanto. Foi criado grupos do WhatsApp, a gente fez várias comunicações com esses clientes, porque eles eram um público muito seleto, então eram poucas pessoas dentro de poucos grupos, e aquela live era feita tão exclusivamente específica, mostrando detalhes dos bordados das peças, quantas horas foram feitas aquele produto. Então tinha tanta riqueza de informação, tanta riqueza de detalhe que a gente tinha. Então toda aquela métrica daquele evento online que foi feito, a gente trazia para dentro do CRM para ser ainda mais personalizada a comunicação. Então, acho que esse tipo de conteúdo é o que faz sentido para esses clientes, né? O tempo de relacionamento com a marca, as interações com a comunicação, tudo isso a gente precisa dar peso para eles, né? Então, quanto menos o meu cliente engaja comigo, menos interessado ele tá. Ai, Gabi, mas ele tá comprando, ele só não gosta do meu conteúdo. Então você tá fazendo errado, porque esse cliente ele precisa consumir o teu conteúdo, porque se ele gosta da tua marca, ele deseja a tua marca, ele tem paixão pela tua marca, ele gasta tanto assim na tua marca, teu conteúdo precisa ser tão relevante assim para ele também. Boa. É isso, gente. Todo mundo pergunta assim: tem uma frequência ideal para comunicar no luxo? Essa aqui eu acho que é o top 1 perguntas que eu recebo quando fala ou de e-mail marketing ou SMS, WhatsApp. Gabi, quantas vezes eu posso mandar a comunicação para o cliente? Depende. A frequência está diretamente relacionada à relevância. É relevante para o teu cliente? Você pode comunicar. Mas no luxo tem um ponto, gente. Jamais comuniquem depois das 6 da tarde com ele. Não fica mandando, tipo, WhatsApp depois das 18 horas. Não mandem, não mandem. Porque esse cliente, ele vai ficar estressado, porque, assim, ele vai sentir que você está invadindo muito mais o espaço dele. A relevância do conteúdo, né? Saber exatamente o que ele quer no momento certo que ele quer. Eu acho que é super importante. Cuidar com os excessos, então, o luxo, o silêncio, ele comunica muita coisa também. Então, criar expectativa. Teve um desfile online que a Hermès, ela transmitiu para várias pessoas, então assim, eu recebi uma comunicação deles foi ano passado, se eu não me engano, então ela fez uma transmissão, mas não era do desfile completo, era só de uma parte, só para você ter tanto desejo de estar lá ano que vem, gente, foi sensacional o que eles fizeram. Então assim, eles mandaram comunicação e eles ficaram um tempão sem falar, eu falei assim, gente, eles não vão mandar um e-mail de lembrete, eu ficava assim, super ansiosa para receber. E não, eles mandaram uma única comunicação, porque se você quiser fazer parte, essa é a comunicação que eu tô te mandando. Então, no luxo também tem muito isso. O silêncio diz muita coisa dentro desse mercado. E é isso. E como é que a gente faz, então, para reengajar cliente que está inativo? Gente, lembrando que nativo no luxo a gente pode considerar dependendo da tua marca. Então, depende da marca, do produto que você oferece, enfim, acima de 24 meses, tá? Então, a gente não segue o varejo tradicional ali. Mas sim, a gente tem que começar a olhar para esse cenário. O cliente começou a demorar muito para comprar com a gente tem que dar aquela red flag. Mas o que faz como que a gente faz para reengajar? Convite para experiência, novidades alinhadas às preferências anteriores, então olhar muito o que eles compraram anteriormente, o que eles navegaram, o que eles interagiram de comunicação. Não adianta nada você fala assim, oi, saudades. Porque assim, saudades do quê, né? Então, assim, relembrar aquele produto que ele comprou. Tipo assim, olha, eu sei exatamente o que você comprou da última vez, e eu fiz essa curadoria especial dessas peças, porque vão combinar com este produto, que vão combinar com o teu estilo. Então, assim, saber que a gente pensou nele, né? Que a gente pensou em cada detalhezinho daquele e-mail conteúdo sobre a história da marca, esse savoir-faire, esses lançamentos, né? Então, esse cuidado que se tem. Então, por exemplo, demorei 1.000 horas para fazer uma peça aqui especificamente. Ou então, se não me engano, foi a. Gente.
uma marca de perfumes que lançou lá com a personalização ali dos nomes, né, no vidro de perfume. Gente, esse tipo de conteúdo fantástico, personaliza muito bem, então a gente consegue trazer muito esse ponto. Benefícios não financeiros, como early access, os serviços exclusivos. Gente, sempre benefícios não financeiros, tá? Uma coisa que eu trago no mercado de luxo que eu já vi muito é a marca de luxo querer trazer cashback. Gente, não é viável trazer cashback no mercado de luxo, porque eu tô falando o seguinte, é como se fosse uma promoção. É isso que eu tô falando pro meu cliente. Olha, você tá comprando, você vai ter um retorno ali, você pode gastar, tipo, você vai estar pulverizando depois de novo, né? O cashback, ele é uma visão muito para o mercado, muito mais tradicional. Mas programa de fidelidade funciona muito bem. É diferente do cashback. Programa de fidelidade, quanto mais você tá ali, quando você tá comprando, você tá vivendo experiências diferentes, você tá subindo o seu nível de experiência com a marca. Então, você tá adquirindo mais. Agora, o cashback, tipo assim, você compra, você ganha, você tá, tipo, indo pelo caminho lá da SEO, que a gente falou lá do caminho promocional, que não é um caminho que eu recomendo dentro dessas marcas. Por isso que eu gosto muito de reforçar, gente, trabalhar muito esses benefícios não financeiros. Eu acho que as marcas que são luxo aspiracional podem super trabalhar ainda o cashback de uma forma pontual, produtos específicos para segmentos de pessoas específicas. Agora, se tu tá trabalhando e tu é tu já tá na metade da pirâmide para cima, não trabalhe dessa forma, porque o cashback vai deixar a tua marca muito pulverizada. A pessoa vai começar a falar assim, cara, todo mundo pode ter, vou tipo comprar, vai ter retorno, não vai fazer tanto sentido assim. Acabou de responder a pergunta do Diogo, que ele tinha perguntado sobre cashback. E uma coisa que eu já testei, Diogo, inclusive para trazer inativos de volta, né? Pessoas bem VIPs que estavam inativando, era convite para experiência. Inclusive, um deles era um convite para uma experiência num restaurante que ia entrar no Fidelidade nos menus exclusivos, nos menus exclusivos. Tipo menu personalité, né? Que só cliente personalité ou black, ou não sei o que lá, de alguns bancos e de algumas marcas tinham. Então, eles convidavam essas pessoas para ir nesses momentos de lançamento, de parceria com alguns restaurantes. E aí, não para surpresa do dono da marca, né, porque ele já imaginava isso por conta do gatilho mental da reciprocidade. Então, muitos dos que ele convidou voltaram a comprar por conta da experiência também, e claro, da nova coleção que eles aproveitaram e apresentaram nesse restaurante, né? Mas existe muito esse gatilho de reciprocidade também, né, Gabi? Inclusive no mercado de luxo, né? Exatamente, Fátima. Gente, sempre que a gente fala isso, eu tenho que vender a sensação de pertencer a um círculo de poucos. Então, esse vender essa sensação, acho que é muito ponto. Quando a gente fala um círculo de poucas pessoas, é porque, cara, faz parte de um grupo muito seleto de pessoas que tem aquele item que é exclusivo, que faz parte dessa marca, enfim. E, aí, claro, por fim, impacto coletivo do ESG. Principalmente para as gerações mais jovens, gente, a marca ela precisa obrigatoriamente pensar nos itens de sustentabilidade. E geralmente o mercado de luxo já tem isso pronto, mas eu acho que esse é um item essencial. Agora, voltando aqui para o ponto do Diogo, mas voltando nesse ponto que a Gabi levantou. Se eu criar clusters que ganhem um benefício de cashback diferenciado, valeria a pena? Mas como o cashback seria diferenciado se seria para todo mundo, Diogo? Acho que esse é o ponto que a Gabi trouxe, né? É, e ele comenta que seria mais ou menos similar às pontuações do programa Smile. Quando a gente fala desse programa de pontuação para o mercado de luxo, ele precisa ser algo que ele é tão seleto, tão exclusivo, tão parte de poucas pessoas, que vai fazer mais sentido. Eu acho que tem que ver qual que é o objetivo, sabe, Diogo? Se o teu objetivo com o programa de pontos ou com cashback é aumentar a frequência de compra, a gente precisa ver qual que é a estratégia que tem a marca de modo que você está trabalhando, né? Eu acho que é o Diogo da marca de moda, né? Eu acho que depende, esse é o viés, sabe? Depende do objetivo que você quer atingir.
O que que a gente faz? O cashback, tanto o programa de pontos no varejo tradicional, a gente utiliza muito para aumentar a frequência, para resgatar cliente, ou então muito como uma estratégia de coletar dados dos clientes para ter mais informações. Bom, é esses três pontos principais que a gente utiliza. No mercado de luxo, quando eu falo de um programa de pontos, eu estou falando que quanto mais ele pontuar, ele vai ter, tipo, sabe, ele vai ter um benefício de uma viagem, gente. Eu não estou falando de um benefício de uma compra. Estou falando que ele vai ter um serviço de concierge muito diferenciado, ele vai ter uma consultoria muito grande, né? Então, assim, ele não é como se ele não visse assim que ele tá pontuando, porque se ele vê que ele tá pontuando, tipo, não acaba não fazendo tanto sentido dentro desse mercado, né? É como se fosse assim, cara, agora você faz parte do Super VIP. Pode ser que a gente tenha essa classificação interna, né? Então, assim, quanto mais ele vai comprando com a gente vai classificando. Mas eu não vou falar para ele o seguinte: olha, se tu gastar 40 mil reais agora na minha marca, você vai subir de nível, você vai ter direito a uma viagem. Não vai fazer esse tipo de comunicação, porque vai falar assim, tipo, qualquer pessoa vai poder fazer isso, então se qualquer pessoa vai poder fazer, tipo, pra que eu vou querer? Entende? Então tem que ter um pouco mais esse cuidado dentro desse mercado. Mas, novamente, depende de qual que é o grau da pirâmide que você tá? Quando a gente fala do luxo aspiracional, tem várias marcas que utilizam essa estratégia de cashback, tá tudo bem, funciona. Então, depende realmente do objetivo, qual que é o meio da pirâmide, qual que é a área que você está ali dentro da pirâmide, né? Para a gente entender se essa estratégia, tanto de cashback como de programa de pontos, vai ser essencial e funcional. Aí a Laura também pergunta se você acha que cliente de luxo reporta mais spam por conta do que você falou, dele se sentir invadido. Eu tive a experiência de que reporta sim. Não sei Importa, gente. você, Gabi. Não é nem só por conta da questão dessa invasão de frequência, mas a relevância do conteúdo. Então, tipo, cara, deixou de Sim. ser relevante, vou reportar spam. Eu não me dou nenhum trabalho de responder, né? Então, eles têm muito disso. Tipo, não vai nem. Porque as marcas também, tem várias marcas que não mandam nem um CSAT no IPS, né? Pra gente realmente mensurar o quanto a experiência em loja foi realmente efetiva, né? Daquele cliente do atendimento, algo exclusivo, né? Então, eu acho que esse é um ponto que é bem importante. Tá. O Marcos pergunta quais empresas a gente sugere como bench para programa de fidelidade. Eu já deixo aqui a sugestão do Itaú Personalité, por exemplo, e do jeito que a que a Gabi fala, não é essa questão de pontuação, o que você passa a ter direito a partir do seu relacionamento e de serviços que você contrata. E aí deixo para você também deixar o seu bench, Gabi, porque depois tem mais pergunta aqui. Ótimo, gente. Eu acho que de bench vocês podem pegar como algo mais premium, tá? Então, não vou trazer do mercado de luxo, mas premium. Vocês podem pegar o case da Lança Perfume. Então, a Lança Perfume, eles têm um programa que ele é de loyalty mesmo. Então, eles têm uma estrutura que o cliente ele vai ganhando mais benefícios ali dentro. Então, é uma estrutura que é muito legal. Então, eles comunicam isso para os clientes. Então, é um esquema dentro do aplicativo deles. Então, acho que de marca premium vocês podem seguir muito dentro desse caminho. No mercado de luxo, vocês não vão ver o topo da pirâmide tendo esse tipo de programa, tá? De pontuação. Então, vocês não vão ter nenhum tipo de referência. Mas luxo aspiracional, vocês vão ter outras marcas que fazem estratégia de cashback. Por exemplo, a própria Patibô tem estratégia de cashback, a própria Vitor Hugo tem estratégia de cashback. Então, tem alguns clientes dentro desse mercado de luxo aspiracional que trabalham com essa estratégia. Mas quem quer sair do luxo aspiracional e ir para luxo intermediário, né? Então, sai desse luxo acessível para um luxo realmente mais clássico, não faz esse tipo de estratégia. É, a Giovana estava perguntando se eles vão ter acesso a esse conteúdo. Eu disse que sim, daqui a pouco você já fala sobre isso. E a Dani está trazendo uma situação um tanto quanto saia justa que a Tânia Bulhões viveu há pouco tempo, né? Com aquelas xícaras super caras que depois alguém nas redes sociais falou, olha, estou aqui não sei aonde, olha aqui a xícara da Tânia Bulhões. E ela fala que descobriram as xícaras que são vendidas por um valor alto, na verdade, eram bem baratinhas em outro país. Mas aí qual que era a pergunta, Dani? Ah, tá. Como vocês veem a estratégia de comunicação com a base que já compra ali e que percebe que essa exclusividade não era tão exclusiva assim? É uma situação complicada, né?
Gente, nossa, gente, eu acompanhei esse bafafá, assim, eu sou fã do TikTok, tá? Então, assim, quando eu comecei a olhar no TikTok, eu pensei assim, gente, socorro, né? O que acontece? É muito comum de várias dessas marcas elas mandarem a produção para outros lugares. Então, foi o que aconteceu no caso da Daniel Bulhões. Então, a produção ela não ficou totalmente centralizada aqui, foi mandada para fora e provavelmente teve, tipo, essa distribuição acabou indo para outros lugares que não deveriam. É um cenário que pode acontecer, tá? É como se as pessoas falassem, olha, vou copiar essas marcas, isso pode acontecer. Mas o caso da Tânia Bulhões lá que a gente viu, que esse esquema da etiqueta e tudo mais, que teve vários problemas com isso, gente, é realmente pedir desculpa. Não tem o que fazer. Você tem que olhar, tipo, pro cliente, você vai ter que pedir desculpa. Tipo, cara, desculpa realmente. Eu comuniquei errado, falhei. Tipo, vai realmente olhar para o cliente, porque a desculpa sincera, nesse caso, vai fazer com que o teu cliente te olhe de forma diferente, né? Você vai perder cliente, você vai perder receita, não vai fugir desses dois caminhos. Porque você está falando de um mercado que ele é muito sensível. Ele provavelmente o Bulhões sofreu muito com isso, porque é um mercado que ele tem muito esse viés. E aí você vai ter que recorrer a outros recursos para começar a voltar a ter a confiança na marca, né? Então, provavelmente eles estão investindo um pouco mais na questão de influencers para trazer um pouco mais assim, olha, a gente quer que você faça parte dessa comunidade, a gente quer que você faça parte disso. E eu tenho pessoas comprovando que tá falando que isso aqui é realmente muito bom, né? Eu acho que é um caso bem, bem delicado mesmo. Gente, seguindo, a gente já passou um pouquinho do nosso horário previsto aqui, eu falo um pouquinho demais, mas já estou finalizando aqui, tá, gente? Mas só falando um pouquinho da comunicação de pós-vendas, porque eu acho que tem uma fórmula que eu gosto muito dessa comunicação, que é o que faz, que eu vejo que hoje faz muito sentido. Quando a gente fala de pós-venda, eu tô falando de uma comunicação que precisa refletir investimento. Aquela comunicação de pós-compra que a gente geralmente manda no varejo tradicional, aqui eu tô falando que o cliente fez um investimento. Não falou assim, cara, obrigada pela sua compra. Não. Falando que ele fez um investimento na minha marca. A peça que você escolheu não é apenas um design, ela carrega um significado, uma tradição, uma maestria, a dedicação de artesãos que entendem realmente de excelência. É isso que eu tô falando para ele, eu tô falando de investimento. Eu tô falando de escolha, que é uma honra saber que a nossa história feita de tempo, de savoir-faire, de excelência, agora se conecta à sua, porque eu tô falando que o meu cliente escolheu o meu produto, mas ele escolheu porque eu tenho um produto de qualidade. Esse é o estigma do luxo. Tipo assim, não é porque, nossa, eu estou oferecendo, não, é porque eu tenho algo de qualidade e ele quis comprar de mim. E por fim, a história. A gente tem que falar de herança de marca. Então, bem-vindo ao universo da marca. Lembre-se, a nossa Maison estará sempre à sua disposição, não apenas para cuidar da sua peça, mas para seguir construindo junto a você uma história feita de escolhas memoráveis. Eu estou falando de uma história de marca, estou falando de um legado, estou falando de tradição. Então, o meu pós-venda ele precisa ter esses três pilares para ele ser um pós-venda realmente de muito sucesso. Não tô falando assim, nossa, só obrigada pela sua compra. Ah, como é que foi a sua experiência de compra? Não, a gente não faz isso no luxo. A gente realmente fala para eles: você fez um investimento na minha marca pela sua escolha, porque a minha marca tem uma história e um peso. Então a gente traz sempre o senso da marca como peso maior. Que a gente vê muito no varejo, tipo assim, muito obrigada que você fez uma compra aqui comigo, muito obrigada. A gente fica nesse agradecimento. No mercado de luxo, não, gente. A gente está falando que ele realmente está fazendo um investimento, porque realmente é um produto muito mais caro, a pessoa escolheu isso. E aí, gente, de métricas essenciais, a gente não pode esquecer de três métricas assim, ó. Eu não vou trazer assim a taxa de abertura, não vou trazer de conversão nem nada, gente. Vou trazer três métricas que eu acho que às vezes as marcas não olham tanto no luxo e que elas são realmente essenciais. Primeiro ponto, tempo de relacionamento. Gente, eu tô falando que aqui tem clientes que têm relacionamento de 25 anos com marca. É esse tempo de relacionamento que eu tô falando. Essa galera que, tipo, há muito tempo. Ah, pode ser que ele não compre mais tanto na tua marca, pode ser que ele não gaste mais tanto, porque, gente, é 25 anos, é uma vida inteira. A pessoa pode ter mudado de faixa social várias e várias vezes, mas ela ainda se relaciona com a sua marca, ela ainda compra contigo, ela ainda interage com suas comunicações, o tempo de relacionamento conta e muito, muito mais muitas vezes do que ela tá gastando contigo agora. Mas ela é uma pessoa que provavelmente tem influência, que ela vai conversar com outras pessoas. E assim, quando a gente fala até de NPS, que a gente não fala assim, olha, o quanto você recomenda a minha marca para qualquer pessoa, a gente está falando assim, olha, o quanto você recomendaria para uma pessoa que você gosta muito, né? Então, aquela coisa assim, porque no luxo tem muito disso, tipo, eu não quero que a bolsa que eu tenho, o produto que eu tenho, aquelas pessoas saibam que eu estou comprando essa marca. Por isso que surgiu, gente,
o quiet luxury, né? Então, assim, aquele luxo silencioso, não tem mais marca em nada, porque realmente não quer demonstrar de quem que tá comprando para ninguém saber. Então, porque tem muito disso dentro desse mercado. Engajamento, eventos, respostas, tudo isso, gente. O engajamento conta demais. E aqui não é taxa de abertura, gente. Novamente, eu não tô falando só da taxa de abertura de comunicação. Tô falando do engajamento com a marca em si. Então, assim, o engajamento de rede social é um peso muito grande. Então, o CRM ele vai muito além disso, tá? Então, o engajamento com as comunicações do WhatsApp lá do vendedor vale muito a pena. Esse cliente indo na loja também. Então, ter esse tipo de métrica é essencial. E diversidade de consumo. Um cliente que só compra um único tipo de produto seu pode ter algum problema, porque se você para de fabricar esse produto, ou esse produto ele começa a sair de linha por algum motivo, esse cliente ele vai parar de comprar. Então, às vezes, a marca ela também passa por mudanças, né? Então, a Louis Vuitton já teve mudança do monograma deles. Então, fazer essa mudança faz com que esse cliente possa parar de comprar. Então, a diversidade de consumo precisa ser uma métrica de sucesso dentro desse mercado. E aí, se eu pudesse escolher, tipo assim, três comunicações que não podem faltar de jeito nenhum no mercado de luxo, é de pós-compra, reengajamento e fidelização. Assim, Gabi, quais três essenciais do CRM que você não abre mão de jeito nenhum? Essas três, com toda certeza. Pós-compra, como eu mostrei para vocês ali, de pós-venda, aquela estrutura, mas lembrando desse agradecimento, desse storytelling de produto, convite para contato com esse consultor, essa personalização, ter uma pessoa dedicada, né? O reengajamento, essa novidade relevante, o benefício exclusivo sem desconto e o convite para a experiência e fidelização. Convite antecipado para lançamento ou para o evento, para a coleção. Reconhecer essa relação para um acesso VIP. Gente, reconheça a relação. Eu tenho um cliente que, quando a cliente se torna VIP dentro da marca, eles fazem uma caixinha, gente, com uma chave da loja, com um pedaço lá, tipo, da loja também. Tem toda uma característica que eles mandam entregar na casa desse cliente, porque agora ela se tornou uma cliente VIP. Lembra que eu falei daquela questão de pontuação? Então, cara, a cliente nem sabia que ela estava se tornando VIP, ela se tornou. Então, assim, é uma experiência diferente, porque eu estou mandando para casa uma estratégia que eu vi dentro do CRM. Então, assim, o CRM ele tem esse poder desses dados, uma estratégia que eu vi dentro do meu CRM, vou mandar na casa, vou gerar uma expectativa, uma experiência diferente, uma surpresa para esse cliente que não estava esperando. Então, esse carinho, o cliente luxo quer esse carinho, ele quer esse cuidado, ele quer se sentir muito amado, muito especial. Porque é isso, se ele está comprando um produto que é especial, ele quer se sentir da mesma forma, né? E aí eu trouxe um caso, gente, de influenciadores. Esses três casos aqui, esse aqui da Ariana Grande com uma collab com a Swarovski. A Beyoncé, quando ela utilizou produtos da Patty Boa, foi um sucesso, ficando no Brasil. E a Malu Borges no evento da Carolina Herrera, que teve no Rio, que ela estava lá em parceria com a Lele Bournier. Gente, quando eu falo de famosos influencers dentro desse mercado, é muito menos sobre alcance, mais sobre afirmação social. Eu tô falando de comunidade, validação cultural. Não tô falando assim, eu quero tudo ali para ter alcance, porque eu vou gerar mais buzz para minha marca. Não, tô falando, cara, essa galera que usa o meu produto, essa galera que realmente que é muito hypada, enfim. Eu não vou mandar, por exemplo, um produto de luxo, por exemplo, para Virgínia. A Virgínia hoje o público dela não é voltado para a classe A. Não é, ela não se comunica com essa classe. Então, não vou mandar um produto de luxo para ela, porque eu não quero os seguidores dela. Eu não tô falando de seguidores aqui. Aqui eu tô falando de pessoas que realmente têm essa afirmação, esse público mais seleto. A Malu Borges, quando ela tá fazendo agora as comunicações para marcas de luxo, vocês podem ver que ela até muda o tom dela, né? Que ela sai do tom de brincadeira que ela tem, ela muda o posicionamento dela, porque ela quer se comunicar com o público seleto dentro da rede social dela. Então, essa comunicação também é super importante, né? Então, a gente utilizar esses meios, a gente replicar para dentro do CRM esse mesmo estilo. Eu não estou falando que eu quero, porque ela utiliza, todo mundo vai utilizar. Não, eu estou falando de uma validação cultural, de uma afirmação de uma comunidade, um grupo muito seleto. Então, até a escolha do influenciador para tua marca vai impactar. Sim. Se esse influenciador, ele for uma pessoa que, tipo, não tá nesse meio, não faz muito sentido, né? Você só querer por conta de seguidores. Inclusive, é a frente de comunicação que mais traz leads da geração Z, justamente por conta da sensação de pertencimento, né? Quero me pertencer, quero estar ligada a esse grupo, a essa socialite, a essa influencer, ainda que ela não tenha budget para manter não ser VIP, não se tornar VIP da marca, mas é o que mais traz leads novos que podem se tornar VIP depois, né, Gabi?
Exatamente. E aí, gente, para finalizar, eu trouxe dois cases, um da Hermès, sobre inteligência artificial. Gente, esse mercado ele veio assim com tudo, principalmente para inteligência artificial que utiliza dados dos clientes, né? Então, nos bastidores do CRM deles, eles fazem várias recomendações hiper personalizadas, tá? O e-mail com sugestões alinhadas, histórico de compra, convites sofisticados, perfil, comportamento exclusivo, tudo tem. Ele é escalável, mas sem perder o toque artesanal e o prestígio dessa maison. Então, assim, eles utilizam a IA justamente para isso, gente, para escalar o máximo possível, mas para pensar que, tipo, aquele e-mail foi lá o dono, o CEO da empresa que digitou exclusivamente para aquele cliente. Essa sensação que a Hermes tenta passar nas comunicações. E um case de um luxo aspiracional é da Swarovski, que ele redesenhou totalmente a experiência digital para que o cliente vivesse online o mesmo encantamento da loja física. Então, tem os dados integrados tanto com SAP quanto CRM. A marca tem várias jornadas personalizadas, vários testes A/B, em várias ativações. E a ideia deles, que é esse desejo estética que eles têm dentro da loja, eles consigam trazer para dentro de casa do CRM sem perder esse brilho do luxo. Então, eles têm vários tons. A comunicação da Swarovski ela é muito alinhada, gente. Se vocês verem a Swarovski Brasil, Chile, México, Estados Unidos, gente, vocês vão ver que é o mesmo tom de voz da marca. Porque eles têm esse cuidado de se comunicar com o cliente da mesma forma. O pessoal de loja é treinado da mesma forma para que eles tenham esse patamar. A Swarovski, ela tá ainda no luxo expressional, vocês vão ver que eles têm peças ainda que eles trabalham muito isso, vocês vão ver que eles ainda têm umas características do varejo, mas ela já está se posicionando de forma diferente, né? Então, esse redesenho deles foi justamente por conta disso, né? Para que a experiência do digital deles começasse a refletir um pouco mais do que você tem dentro da loja física. E, Gabi, sobre o conteúdo, que a Giovana estava perguntando. Não vou deixar Exato. você acabar. Perfeito, Fátima. Não, é só para a gente lembrar que escalar não significa a gente perder a exclusividade. A gente ter essa inteligência para que cada cliente se sinta único, mesmo dentro de uma estratégia que roda para milhares. No luxo, a personalização é muito sobre cuidado. A gente cuidar do nosso cliente. Exclusividade para garantir que na régua, no WhatsApp, na loja, ele não se sinta só mais um. Ele sinta-se realmente que não é um cliente único. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sobre o conteúdo, eu tenho uma novidade que eu conversei bastante com a Fátima. Então, Fátima, muito obrigada. Eu trouxe para vocês. Eu vou fazer uma mentoria do mercado de luxo, porque eu acho que é uma das coisas que eu mais senti falta quando eu entrei nesse mercado, de ter um conteúdo de CRM focado para o mercado de luxo. Então, eu lancei a minha mentoria de CRM para esse mercado exclusivamente. Eu vou compartilhar com vocês depois. Eu vou mandar esse conteúdo também. Para quem for, né? Quem estiver aqui na live, os primeiros inscritos, os 10 primeiros inscritos, em parceria ali com a CRM Brasil, a gente vai sortear uma vaga no curso da Fátima, gente, que ele é maravilhoso. Então, um curso ali de CRM também na prática, agora em julho. Então, a gente vai sortear uma dessas vagas. Para quem está aqui na live, os 10 primeiros inscritos vão ganhar uma mentoria exclusiva comigo de 2 horas, individual. Então, eu acho que é importante, porque eu acho que tem necessidades específicas de cada mercado. Então, eu vou fazer isso exclusivamente para vocês. Então, para quem está aqui acompanhando a gente, então, vai ter uma aula individual ali de 2 horinhas comigo. E ainda, eu sei que time de CRM a gente rala bastante no mercado. Então, para os primeiros inscritos, eu também vou liberar 10% de desconto. E ali em conjunto com a Fátima. Então, é só preencher. Eu vou compartilhar com vocês esse link aqui da nossa landing page. Só preencher que você chegou aqui através da live, que eu vou entrar em contato com vocês ali certinho. Fátima, algum ponto ali você ainda quer acrescentar, gente? Falei bastante, viu? Muito obrigada. Nossa, só quero agradecer e compartilhar aqui com você os elogios, né? Porque tem a Bianca, aula ótima, estou aqui trabalhando, um olho no peixe, o outro no gato, mas amando. A Dani dizendo, vocês arrasaram, meu caderno está cheio. A Laura, gente, que aula. E a Ana, né, que legal quando você falou da landing page, da mentoria e etc. E o Marcos falando aqui. Excelente, obrigada. Agora eu estava no mudo, viu, gente? Muito obrigada pela participação de vocês, pelas perguntas. Me adicionem no LinkedIn, contem comigo, viu? E eu espero ver vocês também na mentoria.
Obrigada, gente. Obrigada, Gabi. Adriano também está comentando. Obrigado pela aula. Raquel, conteúdo riquíssimo. E aí, para todo mundo que preencher a landing page, a Gabi também vai compartilhar esse conteúdo que ela apresentou hoje aqui, tá, gente? Legal, Exatamente. obrigada pela participação também, Nath. Obrigada, Gabi. Até a próxima. Obrigada, Fátima. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.